Bom, nesse Conversas Profundas hoje, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho esse conceito e em 15 minutos. A gente repensar, reprogramar a nossa mente sobre quem somos nós no reino de Deus, quem somos nós na fé. E como tema desse Conversas Profundas essa manhã, eu quero falar sobre a maturidade do nosso chamado. Pensa nisso. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa fazer. Crianças fazem o que querem e adultos fazem o que precisa fazer. Quando a gente era criança, o mundo era mais colorido, a, a escola tinha outros sabores. Se você voltar agora, exatamente agora, para a escola onde você estudou, você vai perceber que a escola vai parecer menor. Você vai perceber que o parque onde você brincava vai parecer muito menor do que você achava que era. Por que existe esse efeito? Bom, existe esse efeito porque a infância nos traz cores, a infância nos traz expectativas, a infância, enfim, deixa a vida mais colorida e a gente não tem ainda uma mentalidade pronta. Então tudo é festa, tudo é alegria, enfim. Só que tem uma diferença entre crianças e adultos. As crianças têm um jeito característico de ser e de pensar. Os adultos, eles, conforme você vai crescendo, você vai adquirindo responsabilidade. Então, por exemplo, quando você era pequeno, você não entendia por que é que teu pai tinha que sair tão cedo para trabalhar. E aí você ficava, pai, deixa eu ir, pai, deixa eu ir. Aí o pai falava, não, quando o pai voltar, o pai te traz um presente ou alguma coisa assim. Hoje você é o adulto. Hoje você é a adulta. O seu pai não saía de manhã porque ele gosta. O seu pai saía de manhã porque ele precisa ou precisava. A sua mãe, ela te disse muito não, mas ela não te disse muito não porque ela não gosta de você, ela te disse muito não porque ela não podia dizer sim naquele momento para comprar alguma coisa. Quando a gente amadurece, a gente começa a dar mais, as chances são que a gente vai dando mais valores aos nossos pais, porque a gente vai entendendo o que os nossos pais passavam e a gente começa a viver a mesma coisa que eles viviam. Então, não é raro você se pegar falando as mesmas frases dos seus pais. Não é raro você se pegar fazendo as mesmas coisas dos seus pais. Algumas pessoas repetem exatamente o mesmo comportamento do seu pai, o mesmo comportamento da sua mãe. Por quê? Porque agora você cresceu. E aí eu quero trazer esse assunto para a vida não somente espiritual, mas para a vida ministerial. Ministerial. Por quê? Porque o ministério hoje é cercado de pessoas mimadas. O ministério hoje é cercado de gente mimada. O que é gente mimada? Você já viu uma criança mimada? Tem um livro de um autor chamado Theodore Dalrymple, chamado Podres de Mimados. Podres de Mimados. E nesse livro, ele trabalha essa questão de como as pessoas mimadas estão adoecendo e estragando os relacionamentos na nossa atualidade. E hoje eu sou pastor, vocês sabem, quem me acompanha há muito tempo, sou pastor há 20 e tantos anos, caminhando aí para 25 anos. E no dia a dia da fé, a gente também encontra essas pessoas mimadas, só que adultas. Então, quando você vê uma criança mimada no shopping, chorando, esperneando, porque a mãe não deixou ir no próximo brinquedo, porque o dinheiro acabou, coisa parecida, é feio. Quando você vê uma criança dando um show num restaurante, é feio. Quando você vê uma criança esperneando no colo da mãe, numa fila do banco, sei lá, de algum lugar, é feio. Mas quando você vê um adulto se comportando como criança, é muito mais feio, é muito pior. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Romanos, no capítulo de número 13, versículo 11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. E olha que interessante, as pessoas que, mesmo adultas, se comportam como crianças, aquele sentimento é legítimo, porque ela
pensa como menino, ela fala como menino e ela sente como menino. Então o problema, não adianta você chegar na pessoa e falar assim, ah, isso que você está fazendo é feio, ou isso que você está fazendo é ridículo. Não é esse o caminho. Por quê? Porque se aquele sentimento é legítimo e a pessoa é infantil, as chances são que ela vai usar essa legitimidade para dizer, você não está no meu lugar, você não está na minha pele, você não passou pelo que eu passei, você não viu o que ele fez para mim, você... Porque basicamente, qual é o comportamento infantil? O comportamento infantil é esse. Tia, foi ele, eu vou falar, eu não quero mais brincar, eu bato a porta, eu saio. E hoje no ministério, veja, eu não estou falando do dia a dia, da fé, das pessoas lá na empresa, no trabalho, eu estou falando no ministério. E hoje no ministério, existem pessoas mimadas que batem a porta, que saem sem se despedir, que viram as costas e saem. Hoje no ministério, tá? Eu estou falando da vida ministerial. Hoje no ministério, tem pessoas que fulano saiu do grupo. Aí você fala, pô, como assim fulano saiu do grupo? Se a gente estava aqui resolvendo uma situação ministerial importante e aí do nada vem essa notícia, fulano sai do grupo. Como assim sai do grupo? Esse é o típico comportamento infantil. Pastor, mas o senhor não acha que uma pessoa que faz tal coisa, tal, não tinha que abandonar e sair do grupo? Então, eu até acho que tem situações que às vezes pedem um desligamento. E tá tudo bem. Mas existe uma forma, tem como você se desligar como moleque e tem como você se desligar como adulto. Então, a diferença do menino para o adulto na vida é que basicamente é essa. A frase que eu quero deixar para vocês é essa que eu comecei esse bate-papo. Criança faz o que gosta, criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa fazer. É por isso que eu levantei cedo para trabalhar. Estou aqui no meu local de trabalho. Você acha que eu queria? Eu preferiria estar na cama. É óbvio, eu preferiria estar na cama. É por isso que eu estou aqui pronto para trabalhar, para ganhar o dia. Tem conta para pagar, tem coisa para atender, tem gente vindo para cá para participar do programa, a roda está girando e eu sou uma engrenagem. Então, se eu parar agora, é uma engrenagem que eu vou fazer falta. De alguma forma vai acontecer alguns problemas. Eu não posso bater a porta do meu quarto porque alguém lá na rádio olhou com cara feia para mim. Eu não posso bater a porta do meu quarto e falar, então eu não vou mais, então eu não quero mais. Então eu vou pegar a bola e parei o jogo e eu não quero mais saber, porque alguém falou que eu não queria ou agiu como eu não gostaria. Por quê? Porque eu não posso agir assim? Porque eu cresci. Porque agora eu tenho cabelo branco e o resto está caindo, eu sou um velho. Então se eu sou adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa. E na vida ministerial, exatamente a mesma coisa. Obreiro é maduro. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o ministério não pode impor as mãos sobre as pessoas precipitadamente. Por quê? Porque chegarão momentos onde essa pessoa vai precisar agir ou reagir como adulto. Você vai precisar no ministério agir ou reagir como adulto. Irmãos, tem igrejas, tem situações, eu não quero abrir coisas aqui, sabe? Mas tem situações que chegam às vias de fato. Pessoas que uma pega no cabelo da outra e tal, enfim. E o ministério, um percentual grande da vida ministerial do pastor, sabe o que é? É lidar com crianças. Aí chega lá no gabinete, fala, pois não, irmão. Aí entra os dois lá. Foi ele, pastor, foi ele. O que foi? Ele falou tal coisa, ele postou não sei o que. E você, irmão? Não, pastor, eu postei. Crianças. Quer dizer, às vezes, a gente se sente num jardim da infância de pessoas que têm carro. Num jardim da infância de pessoas que são casadas. Num jardim da infância de pessoas que são pais e mães. E avós e avós.
Então, quando o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava e agia como menino, veja, esse texto está em Coríntios 13. Coríntios 13 trata do quê? Quem lembra? Do amor. Do amor. Vamos lá, Coríntios 12 ele fala dos dons espirituais, Coríntios 13 ele fala do amor, e Coríntios 14 ele fala sobre como usar os dons espirituais na igreja. Então, no Coríntios 12 ele apresenta os dons existem e como é que funciona. No capítulo 13 ele fala sobre o amor, no capítulo 14 ele fala como é que usa aqueles dons que você aprendeu, como funciona. E no capítulo 13 ele coloca o tema que é o amor, ou seja, o amor é o sustentáculo principal para que você administre os dons que você aprendeu no capítulo passado e que você vai usar no próximo capítulo. Então, para isso, é preciso maturidade. Maturidade. E a maturidade, ela não tem a ver com a idade. A maturidade tem a ver com o amadurecimento. A maturidade, tem obreiros que têm 60 anos e são crianças. Tem pessoas que o pastor está coçando a cabeça porque quer tirar do trabalho X e não pode tirar ele porque senão desvia. Não pode chegar nele e falar, irmão, tá bom, esse ano quem vai trabalhar nessa vaga, quem vai trabalhar nesse ministério vai ser fulano, vamos dar uma oportunidade para quem está chegando depois. Se você falar, não dá, porque eu já fui pastor de situação assim, que eu não podia mexer no irmão que era maestro da orquestra, da banda, não é? Na banda. Porque se eu tirasse ele e colocasse outro, porque se o irmão é perigoso morrer. Só que não era criança. Estou falando de um irmão que tinha 70 anos de idade. E que era dono da banda praticamente. Então você fala assim, não, eu não posso tirar ele porque ele é o dono. Eu não posso mexer com ele porque maturidade. Maturidade. Criança faz o que gosta. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa fazer. Pensem nisso. Um ótimo dia para vocês. Deus abençoe e até o próximo Conversas. E se para ter fé seja preciso deixar de ouvir algumas pessoas, algumas ideias ou algumas coisas? É sobre isso que eu quero a sua atenção nessa conversa profunda dessa manhã. O texto básico que eu vou usar é Marcos, capítulo de número 5, o texto da continuação da conversa profunda de ontem, quando Jesus estava indo à casa de Jairo e no meio do caminho cura a mulher do fluxo de sangue. Depois da cura da mulher do fluxo de sangue, que acontece no versículo 34, diz assim o texto: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Eu estou lendo na NVI. Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, apenas tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram na sua casa, na casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando, se lamentando em alta voz. Eu sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E, claro, eu concordo com o que a Bíblia diz. Eu sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir palavra de Deus. E nessa conversa, nessa manhã, eu quero propor para você, com base nesse versículo, uma forma diferente de encarar a vida. E se para ter fé, além de ouvir palavra de Deus, também for necessário deixar de ouvir algumas pessoas ou algumas coisas? Na vida, a gente tem amigos e amigos, irmãos e irmãos, igrejas e igrejas, pregadores e pregadores, professores e professores, sabe? Quando a gente era criança no colégio, tem aquele professor ou aquela professora que provavelmente você nem vai lembrar nomes. Você não lembra o nome de muitos dos seus professores, mas tem aquele professor, aquela professora, que não apenas dava aula, mas que dava show. E o que isso tem a ver com o assunto?
que tem pessoas que parecem gostar do que fazem, tem pessoas que nos fazem, que faz a gente se apaixonar pelo assunto que elas estão falando. Assim como tem amigos que são marcantes, e tem amigos que a gente gostaria que fossem marcantes. Cuidado com... Eu não quero aqui causar uma polêmica, sabe, na sua mente. Mas toma muito cuidado com aqueles que se dizem amigos, mas na verdade, eles não são amigos de fato. Eles não curtem o que você posta. Eles não compram o seu produto, compram do concorrente. Eles não querem o seu bem. Parecem querer, mas na vida real não querem. Eu estou falando isso porque, infelizmente, existem essas pessoas na roda de amizade de qualquer pessoa que está ouvindo essa conversa agora. Todos nós temos pessoas assim na família. Pessoas que nunca serão nossos clientes, que nunca comprarão na sua padaria. Frequentam a sua casa, mas nunca comprarão com você ou de você. Frequentam a sua roda, mas sempre quando comentam, sempre quando falam, é tirando onda, dizendo que você, sabe, eu ajudo muitas pessoas com redes sociais, com marketing e tudo mais, e faço isso de graça até hoje. E é muito comum ver pessoas assim, virou blogueirinha, agora não sei o quê, agora... Toma muito cuidado com essas pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que bloquear essas pessoas. Mas existe um outro tipo de bloqueio, que é o que Jesus ensina a fazer agora. Eu vou ler o texto com calma, estou lendo aqui na NVI, que diz assim: Jesus acabou de curar a mulher do fluxo de sangue. E ele estava indo à casa de Jairo para ressuscitar a filha que acabara de morrer. Mas a filha, o Jairo não sabia que a filha tinha morrido. Quando Jairo vai procurar Jesus, a filha estava viva. A menina estava viva. E enquanto Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue, a menina morreu. E aí, quando Jesus volta, sai da cura da mulher do fluxo de sangue, se volta para continuar o caminho até a casa de Jairo, então chegam o pessoal da sinagoga do Jairo, que é o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Não precisa falar com Jesus sobre isso. Não precisa orar sobre isso. Não se ora a respeito do seu problema. Não se busca a Deus com a demanda que você tem. Esses caras são da casa do Jairo. Agora, como é que Jesus lidou com isso? Eu vou colocar aqui, mas para vocês acho que vai aparecer ao contrário, que eu estou usando a câmera da frente, que é o versículo de número 36. O versículo de número 36, está aqui em cima. E Jesus, não sei se dá para ver, peraí, tá o... Aí. E não fazendo caso do que eles disseram. E Jesus, não fazendo caso do que eles disseram. Existe um princípio aqui. O princípio de que, às vezes, para se ter fé, não é apenas ouvir a palavra de Deus, mas deixar de ouvir o que não é palavra de Deus. Às vezes, para se ter fé, é preciso ouvir o que vem de Cristo. Mas também é preciso deixar de ouvir o que algumas pessoas, às vezes da nossa casa, às vezes do nosso círculo mais íntimo,
às vezes dos melhores amigos do Instagram, às vezes que estão no grupo da família no WhatsApp, às vezes que estão, não importa onde estão, não importa onde estejam, mas Jesus, o texto diz assim, eles disseram, né? Não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Não precisa falar com Jesus sobre isso, já era. Versículo 36. Mas Jesus não fazendo caso do que eles disseram. Isso é um princípio. Jesus não fazendo caso do que eles disseram, disse, não tenha medo. Outra versão, não temas, somente acredite, somente creia. Em outras palavras, o pessoal chega e fala assim, aborta, não, Jesus não precisa ir na sua casa resolver esse BO, já era, faliu, acabou, separou, morreu, perdeu, enterrou, sei lá. E aí, Jesus bloqueando essa fala, Jesus não fazendo caso do que eles disseram, Jesus nem ligando para o que eles estavam falando, Jesus, sabe quando você tem um controle remoto e você aperta o mudo? E Jesus apertou a tecla mudo para eles. Em outras palavras, não ouça o que eles estão falando. Eu ainda quero ir na sua casa. Não ouça o que eles estão dizendo. Eu ainda quero ver a menina. Não escute, não dê ouvidos ao que eles estão falando, as pessoas da sua casa, que vieram da sua casa. Não escute o que esses caras têm a dizer. Eu quero ir na sua casa, eu ainda quero ver a menina. Isso é um princípio, para mim, que, especialmente para quem empreende, sabe? Especialmente para quem tem sonhos, especialmente para quem tem projetos, especialmente para quem tem algo colocado por Deus no seu coração, uma semente colocada no seu coração, você precisa lutar por esses sonhos, você precisa lutar por esses projetos. Você precisa lutar para levar Jesus até esses projetos. E às vezes, muitas vezes, vão vir as pessoas do seu grupo. Às vezes, vão vir pessoas da sua comunidade da fé. Às vezes, vão vir pessoas da sua casa, da sua família, e vão dizer assim, não adianta. Trocou o governo, já era. Aumentou o imposto, já era. Sei lá, cara, sei lá. Às vezes vão vir pessoas dizendo assim, não, nem isso aí não vira, isso daí não vira. Eu sempre sonhei em trabalhar dignamente para Deus, sem depender do dinheiro da igreja. Eu estou falando de um testemunho pessoal meu, sabe? Eu sempre sonhei. Hoje, quando vocês olham, sei lá, aqueles materiais ali, as coisas que a FTB faz, é muito fácil ver. Mas ninguém sabe o caminho que foi trilhado e quanto cada coisa nos nossos escritórios, aos nossos colaboradores, quanto cada um custou. Mas eu sei o quanto eu tive que apertar a tecla mudo de algumas pessoas, que, para que isso? Não, mas é muita coisa, não, mas isso aí já não vira, não, mas rádio não sei o quê, não, mas internet nisso, não, mas quantas vezes eu tive que voltar para casa com um balde de água fria, com pessoas que eu amo, dizendo para mim, não, isso aí não vira, não, isso aí você tem que usar em outra coisa, você tem que... Quantas vezes? E aqui, Jesus está ensinando uma lição para mim. César, fé vem pelo ouvir palavra de Deus. E às vezes, para se ter fé, também é preciso deixar de ouvir o que algumas pessoas falam. E aí, continuando o texto, Jesus não fazendo caso do que eles disseram. Isso está na NVI dessa forma. Disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Tem outro princípio aqui. Tenho tempo? Tenho. Pouco tempo, mas tenho. Há outro princípio aqui. E sabe qual é? Nem todos os discípulos de Jesus,
Nem todos os discípulos de Jesus têm que ter autorização para entrar na nossa dor. A dor de Jairo é a perda da sua filha. E a Bíblia diz que Jesus não deixou ninguém segui-lo até a casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12 discípulos. 9 deles ficaram de fora. Nem todos os discípulos de Jesus. Veja, eu não estou falando de salvação. Veja, eu não estou falando que o resto não é salvo, não é crente. Não, eu não estou julgando, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que nem todos os discípulos de Jesus que são bênção, nem todos os discípulos de Jesus que são pregadores, que são apóstolos, são chamados por Cristo, nem todos os discípulos têm autorização para entrar no quarto de dor, de perda, de dificuldade que você enfrenta. Nem todos os discípulos de Jesus estão autorizados a entrar no quarto de dor. Porque às vezes, e aí eu também não estou dizendo que você tem que sofrer sozinho, que você não tem que compartilhar. A internet é uma coisa que, por exemplo, eu estou falando isso, as pessoas já começam a falar, não, mas isso, não pense no que eu não estou falando. Não me julgue pelo que eu não estou falando. Ouça o que eu estou falando. Eu estou falando que nem todos os irmãos da sua igreja, por mais que sejam cheios de Espírito Santo, nem todos os pastores do seu ministério, por mais que sejam homens de Deus, nem todas as esposas, nem todas as pastoras, nem todas as irmãs de oração devem entrar na batalha que você está enfrentando. Porque se você abrir o jogo para qualquer discípulo de Jesus, nós não sabemos o que pode acontecer. E eu estou pegando esse princípio de Jesus. Jesus Cristo disse. Não, bom, o texto diz assim, e Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, disse, não tenha medo, apenas acredite. Versículo próximo, o outro versículo. E Jesus versículo 37, e não deixou que ninguém segui-lo. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Nem todo discípulo, por mais que seja de Deus, tem que ter permissão para entrar no lugar onde eu tenho que chorar. Pensem nisso. Esse é o Conversas Profundas. Sigam esse perfil, se inscrevam nesse canal. Se Deus quiser, amanhã tem mais. Pensem nisso. Deus abençoe. Vale a pena investir em amizades hoje, em 2023? Eu queria trazer no Conversas Profundas dessa semana, dessa manhã, começar essa semana, né? Falando um pouco sobre as amizades. E sim, vale a pena ter amigos, sim, vale a pena ter amizade, sim, vale a pena cultivar tempo de qualidade com pessoas próximas que não assinam o mesmo sobrenome que você. As frases de efeito de hoje em dia, né, às vezes funcionam, às vezes não. Uma delas é que a vida nos apresenta amigos, Deus nos apresenta amigos, ok. Mas uma coisa muito importante que eu queria te fazer pensar, talvez repensar, sobre o nível de amizades que você tem, que eu tenho, que nós temos, é que algumas pessoas a gente acha que são nossos amigos, porque a gente gostaria que fossem nossos amigos, mas nem sempre são. O texto de Provérbios, capítulo 27, versículo de número 6, diz assim, ó, leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas feitas por aquele que ama, mas o beijo de quem odeia é enganoso. Vamos lá. Amigo que é amigo
Amiga que é amiga, fala a verdade olhando na cara. A gente vive uma época de amizades falsas. Mas não é porque a pessoa é falsa, é porque a forma como o mundo está vivendo hoje, essa forma induz a essa falsidade. Vamos lá. Hoje, a maior parte da nossa conversa nas nossas amizades é online, não offline. E a amizade online é uma amizade sem toques. A amizade online é uma amizade sem muita sensibilidade. Então você chama o seu amigo, sua amiga e fala: puxa, hoje briguei com a minha mulher, briguei com meu marido, estou passando por isso, isso. Só que a pessoa está em outro momento, ela está em outro ambiente, ela está com outra coisa na cabeça, ela não está te dando realmente atenção. Então ela vai lá e manda uma mãozinha para você. Não está orando. Ela vai orar? Não, ela não vai orar. Ela não vai orar por você. Ela está dizendo, aquele ícone está dizendo: puxa vida, que chato, eu me importo. Mas, na verdade, ela não vai fazer muito mais do que mandar aquele eu não sei o nome, escreve aí o nome, eu não sei aqui o nome, aquela carinha, né? De choro, de alegria, de tristeza, figurinha. E aí a gente vai se adaptando e a gente vai emoji, obrigado, emoji. Obrigado, gente. E a gente vai se adaptando e a gente vai entendendo os emojis como sendo frases, como sendo carinho, como sendo oração, como sendo preocupação, como sendo uma reação no mundo real, mas não é. Então, a amizade online não substitui, não consiste na amizade real. Eu sei que a gente pode utilizar as redes sociais para tocar o coração de outra pessoa, e devemos fazer isso. Mas não se contente com os emojis e as carinhas e as mãozinhas das redes sociais. O mundo das redes sociais, ele está alterando nossa essência, nosso jeito de ser. Quando você olha para você abre sua rede social, aí você vê lá um pastor, um irmão, uma missionária, um missionário, que está dentro do avião, ou está subindo no avião, ou está descendo do avião, ou está dentro do aeroporto, e está dizendo, partindo para, Moçambique, Araraquara, Araçatuba, qualquer lugar, indo para Curitiba, fazer a obra de Deus, orem por mim. Essa pessoa não quer oração. Ela quer mostrar que ela está viajando para atender o seu chamado. Ela é do mal por isso? Não. Mas essa é a realidade das redes sociais. Essa é a realidade das redes sociais. Quando ele está numa igreja pequena pregando, ela está numa igreja pequena cantando, ela não fala. Mas se está numa sede, não sei o quê, numa igreja importante, de um pastor importante, e tal, então, aí filma, aí manda, e espera que os amigos comentem. Então, vamos lá. Vamos separar amigos online de amigos reais. Amigos online de amigos reais. Certo? Quando a pessoa... Vamos para online. Quando a pessoa vai lá no online e fala o seguinte, agenda da minha semana, eu vou pregar em tal lugar, orem. Ele não quer que ore. Não é isso que ele está pedindo. Não é isso que ela está falando. Ela está desfilando na passarela das redes sociais que a agenda está cheia, que a vida está bombando. Então veja que o que as pessoas falam ou fazem no online não significa o que ela é na realidade.
ou o que ela precisa na realidade. Então, falemos de amigos. O texto que nós lemos, Provérbios, fala que fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Sabe, amigo de verdade é o amigo que vai para o offline, que sai do online e vai para o offline e fala na cara. E conversa com você, pergunta sobre você, ouve você. Vamos fazer uma diferença entre amigos de verdade e falsos amigos, que podem ser bons colegas, tá? Falsos amigos podem ser bons colegas, porque amigo de verdade ouve você. Falso amigo fala para você. Tem diferença. Se quando você senta para tomar um café, você só ouve e não quer ouvido, então você está diante de um colega, de um amigo que não é amigo de verdade. Ele quer que você ouça ele. É claro que tem momentos em que você precisa, se você é amigo de verdade, então você está lá só para ouvir. Naquele momento você está lá só para ouvir. Mas você nunca pode falar. Sabe aquelas pessoas que tudo que você vai falar ele já tem, ele já fez, ele já viveu, ele já conseguiu. Rapaz, acabei de comprar uma moto. Ah, eu já tive essa moto. Ah, essa moto. Tá, mas deixa eu falar que eu quero comprar uma moto, caramba. Eu que estou falando da minha moto. Então ouça eu que estou falando agora. Amigo que amigo ouve. Claro que, obviamente, existem momentos em que você precisa só ouvir o que ele tem para falar. Mas se ele é seu amigo, se ela é sua amiga, ela vai te ouvir. Ela vai te ouvir também. Então, traçando aí, amigo de verdade e falsos amigos. Um falso amigo pode ser um bom colega, tá? Um falso amigo pode ser um bom colega. Mas um falso amigo não fala a verdade olhando na sua cara. Você está conversando... Vamos começar do pequeno, do básico. Você está conversando com a pessoa e tem uma casquinha de feijão no seu dente. Tem uma pelotinha de coisa no seu nariz. O amigo de verdade fala, mano, limpa seu nariz. Limpa. Por quê? Eu tô falando das pequenas coisas, tá? Começa daí, até ele falar assim, até dependendo do assunto, ele fala, você tá maluco que você vai fazer isso? E sua família, e sua mãe, seu Deus, e sua fé, e seu coração, você tá louco? Agora, o falso amigo, não, ele quer só saber os detalhes. Porque o falso amigo, ele só quer se manter atualizado sobre a tua vida. O falso amigo, ele só quer ter mais informações sobre você. Informação gera controle. Então, ele controla você e você não percebe. Então, cuidado com amizades vorazes. Cuidado com amizades vorazes. O que é uma amizade voraz? Tem pessoas que são vorazes em seus relacionamentos. Por exemplo, eu acho que isso vai funcionar mais entre mulheres do que entre homens, mas eu não quero aqui ser machista. Sabe você tem uma amiga que ela tem ciúme de você como amiga. Por exemplo, você tem que ficar sempre com ela, tem que falar sempre com ela. Você, sei lá, você comprou um carro e aí você postou a foto do carro. Sei lá, você agradeceu pelo carro. Ela te chama para tirar satisfação. Como assim você comprou um carro? E eu não sei. Que tipo de amiga que a gente... Então, cuidado com amizades vorazes. Cuidado com amizades vorazes, que exigem muito e não dão nada em troca. Se você é amiga você é a Maria, você é amiga da Joana, então você não pode ser amiga da Catarina, porque se você for amiga da Catarina, como assim? Eu não gosto da Catarina, você também não pode gostar. Cuidado com amizades vorazes. Cuidado com amizades vorazes, aqueles que só arrancam de você, aqueles que só buscam de você, mas que não oferecem nada em contrapartida. Dias atrás, aqui no Conversas Profundas da semana passada, eu falei sobre nem todos os discípulos de Jesus têm autonomia, né?
Não, autorização. Tem autorização para entrar no seu quarto de dor. Então, cuidado, porque, embora a amizade sejam objetos, assim, ferramentas de cura, e eu creio nisso, porque eu já fui tratado através de amigos, e sou ainda, mas cuidado com quem você se abre. Cuidado para quem ouve você. Às vezes você está precisando só falar, você está precisando só chorar, você está precisando só conversar, e não tem uma pessoa. E marido não vale, tá? Porque a sua queixa às vezes é sobre o marido, ele não vai entender. Sua esposa não vale. Você precisa de um amigo. No seu caso da mulher, precisa de uma amiga, alguém para sentar e conversar. Mas se o seu amigo, melhor amigo ou melhor amiga, for uma amizade voraz, que eu estou chamando aqui, essa voracidade que ela sempre quer, ele sempre... Tem amigos que são assim, que se você ficar, sei lá, 10 dias sem falar, pronto, o que está acontecendo? Perdeu a amizade e tal. Quando tem pessoas que você pode passar 6 meses, claro que numa amizade íntima, isso não vai acontecer, mas por algum motivo, você passar alguns dias sem se falar, e quando você volta a falar, é tudo como antes. Então, faça essa divisão. Amigos de verdade não são vorazes. Amigos de verdade ouvem. Amigos de verdade se importam. Amigos de verdade falam a verdade olhando na cara. E sabe por quê? Eu tenho amigos de verdade, que eu falo a verdade olhando na cara e ouço a verdade deles olhando na minha cara. Por quê? Porque a única coisa que eu quero deles é o bem. E sei que a única coisa que eles querem de mim é o meu bem. Então, nesse momento, a gente fala a verdade olhando na cara. E falsos amigos não se importam. Não se iluda pelos seguidores. Seguidores não são amigos. Não se iluda pelas palminhas, pelos emojis. Essas coisas não têm a ver com amizade. A amizade real é offline. A amizade real é offline. Que dá para entrar no online. Tá tudo certo, gente. Eu não sou contra. Eu estou falando aqui graças ao poder do online. Mas amigo de verdade é offline. Então, se você tem pessoas aqui dando relatos, entendeu? Então, se você tem amigo que tem ciúme de você, se você tem amigo que possui você, se você tem amiga que você tem que escolher, se você é amiga dela, então você não pode... Que amizade da desgraçada que é essa? Que amizade, que amiga da bexiga é essa, meu Deus do céu? Que eu tenho que ver o que eu vou postar, porque fulano pode não gostar. Não, o amigo de verdade, ele está afim da sua felicidade. Ele gosta de você só porque você é você. E, finalizando, porque só tem 15 minutos, cultive amizades de verdade, invista nas amizades. Invista nas amizades. Eu vou dar um exemplo. Eu não almoço, geralmente eu tomo uma nutrição para emagrecimento, tal, não sei o quê. Mas uma vez por semana, que é hoje, nas segundas-feiras, eu almoço com um amigo. Ele vem de longe, a gente senta, a gente almoça, a gente fica 1h30 conversando. Eu sei, meu tempo é corrido, meu trabalho, mas eu paro e a gente dá esse tempo um para o outro. E essa amizade já foi ferramenta de cura para o meu coração, para o coração dele. Eu tenho poucos amigos de verdade, mas os amigos de verdade são amigos de verdade, do offline. Deus abençoe. Esse é o Conversas Profundas. Se você quer mandar para alguém, fica à vontade. Quer falar sobre isso, fica à vontade. É tudo liberado. Deus abençoe.